Boa tarde, senhores. Bem-vindos à plataforma MetaTrader 5. Quem vos fala é Ingo Raul Hoffman, trader profissional. Essa tela é do ouro versus dólar. E o nosso encontro de hoje vai ser bastante interessante, porque falaremos somente 4 EMAs, o mercado nu diante dos seus olhos. Sem sombra de dúvida, o título é bastante provocador. E o conteúdo, tenham certeza, senhores, não vi nenhum conteúdo na internet que trate sobre este assunto. Por quê? Porque é um conteúdo bastante disruptivo. Porque todo mundo aprende a ler velas no mercado financeiro, de acordo com a tradição japonesa, mas ninguém pensou em ler de uma forma diferente. E o que eu vou propor aqui é exatamente isso. Vou mostrar para os senhores como que é a dinâmica da percepção vetorial do preço. Trader que vê preço e o trader que sente o preço. São coisas diferentes. Trataremos então sobre cinemática do preço. Vai quebrar a cabeça de muita gente, vai colocar um bocado de farinha no feijão dessa turma. Tenham certeza disso. Bem, sem muito mimimi, sem conversa fiada, os meus vídeos levam em torno de 1 hora, mais de 30 minutos e normalmente encerro perto de 1 hora. Portanto, se você está aqui chegando agora com pressa, meu amigo, não é o melhor horário para ver esse vídeo. Porque eu vou tratar aqui de assuntos não descritos nos livros de análise técnica. Vou mostrar detalhes importantíssimos para a interpretação do preço. E isso demanda tempo e precisa de extrema atenção. Porque, como eu disse, existem muitos paradigmas que serão quebrados aqui. E vocês entenderão ao final desse vídeo como que é a percepção vetorial do preço. Preciso me apresentar a vocês, sou trader profissional há 6 anos, comecei próximo da pandemia, meus estudos, e não pensem, não foi fácil não, foi bastante duro. Eu tenho hoje 67 anos, então quando eu comecei, realmente eu tinha 60. Foi um dos aprendizados mais interessantes que eu tive ao longo da minha vida, e posso assegurar aos senhores que tem sido bem gratificante. Foi sofrido? Foi muito duro, foi terrivelmente duro. Tem vídeos no canal que eu converso bastante a respeito disso, então tenho certeza que ao final desse vídeo vocês vão gostar muito, porque ele mostra um caminho bastante iluminado, um caminho bastante fértil para aqueles que não são muito amigos das velas japonesas. Tenho certeza disso, nada contra as velas japonesas, é uma questão de interpretação. Velas japonesas interpretam o tempo em caixas, que são as próprias velas, como se fossem caixinhas de leite Tetra Pak. Aqui não, aqui o contexto é fluido, e no momento que o contexto é fluido, o preço passa a ser líquido. Líquido no sentido não de liquidez do próprio preço, mas líquido como fluido. Escorre. E no momento que você sente que algo escorre, você percebe a dinâmica do movimento, a cinemática do movimento. E é isso que eu quero tratar aqui com os senhores. Então, abram suas mentes, liguem os neurônios. Isso vai trazer uma visão diferente. E ao trazer essa visão diferente, o meu propósito não é que você mude a sua forma operacional, muito pelo contrário, você tem que continuar fazendo aquilo que realmente faz sentido para o seu cérebro racional.
Eu vou aproximar aqui para que a gente consiga falar um pouco sobre as 4 emas que compõem o sistema. 1, 2, 3, 4. Somente essas 4 aqui. Uma cinza de máxima, uma verde, uma tracejada e uma outra cinza de mínima. Todas as outras emas aqui podem ser até descartáveis. Vocês podem até tirar, não ter essas emas na operação de vocês, nem essa linha de máxima, nem essa linha de mínima. Somente essas 4, uma máxima, a verde, a linha do centro e a linha de mínima. Quem são essas emas? Eu vou começar pela ema central aqui, essa tracejada. Essa ema central do canal, isso é um canal de máxima e um canal de mínima. Essa ema central é uma ema unitária. Ela é uma ema número 1 aplicada ao preço médio. Portanto, preço médio é máxima mais mínima dividido por 2. Sendo uma ema, ela não recebe ponderação exponencial porque ela é a número 1. O cálculo exponencial liderado pela letra grega alfa determina que a ema número 1 tenha 0% de ponderação. Portanto, essa linha central tracejada, ela é uma ema sem ponderação. Portanto, ela é valor, não preço. O nome dela, desta ema aqui, eu batizei ela há anos atrás, chamada imunitária. Ela é imune a ruídos e é imune a ponderações. Ela não deixa de ser uma ema exponencial, mas ela é imune a ruídos e ponderações. Então ela é um elemento muito estável no gráfico. Ela serve de referência de valor, porque ela não tem ponderação. A ema verde é a ema do fechamento. O fechamento é aquela parte da vela, sendo uma vela verde a parte de cima do corpo da vela. Eu posso botar as velas aqui para vocês verem. Vou dar um zoom aqui. Vejam, a ema ela corta a parte de cima da vela verde, a ema de fechamento, a parte de cima da vela verde e a parte de baixo da vela vermelha, do corpo da vela vermelha. Então, a linha verde, estou tirando as velas. Eu não utilizo velas para operar. Então, a linha verde, ela é nada mais, nada menos que o fechamento. A linha verde é preço, porque a linha verde toca na linha bid, essa linha rosa que aparece magenta para vocês aqui. No meu gráfico é rosa. Veja que ela toca. Essa linha verde é a linha de fechamento. Você tem uma linha de máxima, tem uma linha de mínima e tem a linha imunitária no meio, que forma o eixo do canal. Importante entender que este canal aqui, ele é formado pela linha verde, portanto, pelo fechamento. Ora, se ele é formado pelo fechamento, cada vez que abre uma vela, como aqui, aliás, a vela aqui está aberta, teria que, no momento da abertura de uma nova vela, a vela na verdade está aqui, ó, ela está inteira aqui. Quando for abrir uma nova vela do lado, o que acontece? A mínima e a máxima estão juntas, coladas uma na outra. E é então o movimento do preço
botar a vela, o movimento do preço em cima do corpo e dos pavios da vela é que empurram a mínima para baixo e empurram a máxima para cima. Portanto, tenha em mente que tanto a mínima quanto a máxima são construídas pela linha verde, que é a linha de fechamento. Dinamicamente falando, a linha de máxima ou a linha de mínima são emas mortas. São emas que não se movimentam. Elas precisam que o fechamento as empurre. Portanto, quando o fechamento aqui, essa linha verde, tocar na máxima, ele vai estar empurrando a máxima. E quando ele se afastar, como aqui ele está levemente afastado, o que ele está fazendo? Ele está descendo, ele está se afastando da máxima. Então, máxima e mínima não têm vida própria. Elas são movidas pelo fechamento. Lembre-se, quando você tem uma vela, aqui eu tenho uma vela vermelha, uma vela vendida, um candle vermelho. Lembre-se, o fechamento esteve aqui embaixo, empurrando essa mínima. E o mesmo fechamento linha verde esteve aqui em cima nessa máxima, empurrando a máxima. Os pavios são a prova cabal disso. Então, quem constrói máxima e mínima é a linha verde, o fechamento. Ok, senhores? É preciso mudar um pouco o paradigma para conseguir entender isso. Mas vocês vão perceber que é de uma simplicidade atroz. É absurdo, parece docinho na boca de criança. Veja, o movimento está mais ou menos horizontal aqui. Veja pelas duas médias vermelhas, se você quiser acompanhar elas. Elas estão cruzando o canal. O movimento de preço está flutuando na linha horizontal. É preciso dizer que a linha horizontal é tempo. A linha vertical é a oscilação de preço. Portanto, o que interessa a nós traders é a movimentação vertical. A oscilação do tempo ela é constante, é inexorável, ela sempre vai continuar. De maneira que o que nos interessa é o movimento vertical, que é onde você vai extrair o seu resultado. O que se apresenta aqui? O movimento de fechamento vinha à esquerda da imunitária. Veja como a imunitária é reta. Ela é pesada, é como se fosse uma viga de concreto. Porque a imunitária está aplicada ao preço médio. O preço médio é como se fosse, num parquinho infantil, a gangorra, ou a estrutura de aço que segura a gangorra, no ponto central. Então, o preço médio é o centro de gravidade da vela. É no meio da máxima e da mínima. Não é no meio do corpo. Cuidado para não errar. Preço médio é máxima mais mínima dividido por 2. Portanto, é no meio do tamanho máximo da vela. Essa linha pontilhada. Então, elemento fatal, indicativo, fortíssimo de que o movimento é ascendente é o fluxo dos fechamentos à esquerda da imunitária. Aqui em cima, movimento de descida à direita da imunitária. Então, este movimento aqui de subida, a imunitária está praticamente colada na máxima.
Lembre-se, quem constrói a máxima é a imunitária. E a energia do preço você consegue ver pela aproximação da linha de fechamento em relação à máxima. Ela está colada aqui. Isso determina que o mercado neste ponto aqui está full power, máxima potência. Estava apoiado aqui na imunitária, encostou na máxima e continuou na máxima. Aqui, quando encostou na máxima, é o ponto de entrada, porque está com potência máxima. Esse vetor está colado no vetor de máxima. Então, quando você entrar nesse trade aqui, provavelmente ele não vai andar para trás, ele não vai dar ré ao preço, porque ele está com muita energia para frente. Vetorialmente falando, ele está com energia para frente. E você pode manter essa posição sem alterar nada no seu trade, enquanto essa linha se mantiver próxima da linha de máxima. Essa linha foi até lá na ponta azul, a verde. Depois que ela fez aquela máxima ali, deixou a linha de máxima, lembra que ela arrastou a linha de máxima para lá? É como se fosse a linha de fechamento, é como se fosse uma patrola. Ela vai abrindo a rua e vai empurrando a terra, o terreno para o lado, fazendo o acostamento. Ela empurrou a máxima até lá, aí ela voltou. Quando ela volta aqui, é a agulha da vela. Aqui tem uma vela, com certeza. Agulha da vela aqui, ó. Quando ela voltou aqui, o que aconteceu? Ela perdeu energia. Essa volta dela aqui é perda de energia. E aí o fechamento cai um pouco e imediatamente retoma. Então, aqui você poderia fechar o trade. Fica quieto, espera fazer a correção. Isto aqui é uma correção. Você não sabe a amplitude que vai acontecer essa correção. Veja que foi uma correção absolutamente pequena. E ainda assim o preço se manteve ao lado esquerdo da imunitária, indicando força de subida, força compradora. Não abandone agora, entre no trade novamente e veja que ela está levemente aproximando da imunitária, aproximando da linha de máxima novamente. E aí aqui ela dá uma brecada forte. Ela vai até a máxima e volta. A linha de fechamento foi até lá, tenham certeza disso. As velas estão aqui para provar. Ó, foi até lá. E aí voltou. Esse cruzamento aqui, a imunitária está aqui, a imunitária está no centro. Veja que a vela está aqui, ó. A imunitária está no centro da máxima e da mínima, mesmo que seja um candle vermelho aqui, não tem problema. Está no centro da máxima e da mínima. Aí o fechamento faz uma curva pelas costas da imunitária. Essa operação aqui, essa inversão aqui, é como aquele teu amigo que te dá uma rasteira pelas costas, sabe? É aquele que não é muito confiável, aquele que bota as coisas em dúvida, a sua confiança em dúvida. Então fez o cruzamento pelas costas. Será que esse mercado vai descer? Você espera e imediatamente vê o mercado, fechamento, fechar novamente, acompanhando a imunitária e acompanhando a imunitária. Você está vendo que o mercado está em equilíbrio aqui, ó. Absoluto equilíbrio. A linha imunitária é uma viga de concreto. Não existe energia, está acompanhando só o movimento. E aqui então começa novamente o movimento de energia, subindo, subindo e volta para o centro da imunitária e corta ela para baixo. Então, a dinâmica simples e objetiva do fechamento mudar de lado em relação à imunitária é absolutamente determinístico para a entrada em uma operação. Preste atenção aqui, ó. Ela cruzou a imunitária aqui e ela começa a descer nesta mínima aqui.
Observe que a descida na mínima não está colado na mínima. Então o acelerador não está no fundo. Existe pressão de descida, mas não é tudo isso. Não é uma energia máxima. Aí reverte, cruza a imunitária passando para o outro lado, lado esquerdo, significa energia máxima. Energia máxima. Pronto. Deformou suficientemente a máxima e vai colado com a máxima até lá em cima. Senhores, a partir do ponto que ela colou na máxima, não tem desculpa para você não estar nesse trade. Se você não estiver nesse trade aqui, você está rasgando dinheiro. Aqui é o primeiro sinal. Quando ela cola na máxima, senhores, pelo amor de Deus, isso aqui, essa colagem do fechamento na máxima, vetorialmente é uma sequência de candles verdes. 1, 2, 3 candles verdes. Não há necessidade dos candles. Veja que aqui ela fez a máxima e voltou em cima da imunitária e reverteu de novo e voltou a repetir o processo de novo aqui. Então, a posição relativa do fechamento em relação à imunitária é altamente determinístico para o movimento em andamento. Mas aí você pode ver o seguinte. Veja a largura deste canal aqui. E veja a largura deste canal aqui. Daqui até aqui. Quando existe o pullback, quando existe a perda de energia, o mercado se alarga. E quando o mercado se alarga aqui, é aqui que aumenta a volatilidade. Perdeu energia. Aqui ele tem energia e tem pouca volatilidade. É o paraíso de qualquer trade. Pouca volatilidade e muita energia. Está colado na máxima. É inevitável um trade aqui. E na sequência, ele repete. Veja, ele cruzou, se apoiou na imunitária. Como eu disse, a imunitária é uma viga de concreto. Ela é valor. A linha verde é preço e a imunitária é valor. O fechamento segue e cola na máxima. E forma uma máxima lá em cima. E começa a voltar, construindo então a sua indicação de perda de energia. Quando o fechamento começa a fazer isso aqui, você já tem que entender que está acabando a energia. Você só olhando a linha de máxima, olhando aqui a linha de máxima, você percebe, olha, ela está fazendo uma curva morta lá em cima, está morrendo. Veja, ela sobe, ganha máxima inclinação e aí começa a perder energia. Aqui, neste ponto aqui, a volatilidade é absurda. Porque o mercado está discutindo o que vai fazer. Aliás, aqui, isso aqui é o ouro e nós estamos num ponto de uma máxima histórica, 3.886 dólares por onça. Isso aqui é uma máxima histórica. O preço vai brigar aqui para ver o que vai acontecer. Veja que ele está apontando, hoje é sábado, isso aqui foi um fechamento da sexta-feira. Ele está apontando para cima, mas é uma barra pesada e fazer essa passagem, na verdade, são 4.000 dólares por onça, é um valor bastante psicológico para o mercado, então vai ser uma guerra de titãs aqui para essa passagem. Dado essa inclinação toda, eu tenho certeza que o ouro vai passar, o ouro não fica. O ouro é a principal reserva do planeta. Então vejam a simplicidade disso aqui. Estreitamento de canal quando existe ganho de energia vetorial. Alargamento de canal quando existe aumento de volatilidade e redução de velocidade. Simples assim. 4 linhas que dizem tudo para você.
tudo. Vamos passar para outra parte. Veja aqui, imagine que você estivesse aqui nesta operação, você não precisa ver as velas. Você simplesmente olha a linha de fechamento, a máxima, a imunitária e a linha de mínima. Ela subiu colada. Ela primeiro descola da imunitária, é um sinal cabal. Colou na máxima. Mais um sinal para você que tem que entrar no trade. E quando ela começa a descolar da máxima, ela foi até aqui, ela começou a descolar, você fecha o trade. Veja que a descida dela, observe, essa pequena subida subiu colado, né? A próxima descida, vamos olhar só a linha verde, ela não cola na mínima. O ouro não tem força de descida quase que nunca. Observe, ela costura aqui, vem, imediatamente volta a subir, já toca direto na máxima. Eu particularmente não gosto de operar o ouro descendo, só comprado. Veja como a linha flutuou aqui no meio. A largura do canal não é a mais estreita possível, ou seja, na descida, ouro sendo vendido sempre tem mais volatilidade. E aqui então faz a sua correção para iniciar com força a subida. Veja a largura do canal como já se estreita aqui. Aqui ele ganha um pouco de largura porque não está definido bem o caminho dele ainda. Veja como é fácil. Desceu, cruzou a imunitária, o primeiro sinal. O segundo sinal, ele está construindo essa linha junto com ele. Está divergindo da imunitária. Vai junto, meu amigo. Toca junto. Voltou, fez o cruzamento nas costas do teu amigo, aquele amigo meio duvidoso. Sai fora e espera. Estava na ponta de baixo, na mínima, fez a mínima, ficou flutuando um pouco aqui, cruzou a imunitária, sinal de possibilidade de trade, começou a divergir da imunitária, é aqui que tu entra, meu amigo. Ele não chegou a colar na máxima, mas fez um belo movimento para cima. E aí, claro, ele fez o corte pelas costas. Bem, deixa eu voltar para a tela inicial para ver o que eu preciso mostrar para vocês. Eu tenho certeza que vocês perceberam. Essa percepção vetorial é muito simples. A percepção vetorial. O trade que vê o preço e o que sente o preço. Nas velas você vê, aqui você sente a dinâmica, você sente o preço fazendo força na construção da máxima ou da mínima. Você sente quando o preço está realmente com o pé no fundo do acelerador. Na física, isso chama-se cinemática do preço. A cinemática é como que o mercado se move, não é o porquê que o mercado se move. O porquê todos nós sabemos. Ansiedade de todos os operadores, interesses políticos, interesses econômicos do planeta inteiro, das mega economias que compõem o planeta. Todos eles têm interesses econômicos, sempre uns diversos aos outros, por isso existe essa guerra incessante de movimentos de preço. Ainda bem que nós podemos usufruir disso. Mas aqui eu estou mostrando para vocês sentirem o preço. Como que o preço se movimenta, não é por que ele se movimenta. O porquê todo mundo sabe, mas como ele se movimenta que é o difícil. Você, trader, tem que enxergar como que ele se movimenta. A conversa das EMAs, máxima, mínima, imunitária e fechamento. Elas se conversam, todas elas são EMAs número 1
a central aplicada ao preço médio, a máxima e mínima, cada uma delas aplicada à sua respectiva máxima ou mínima, e a linha verde, uma EMA número 1 aplicada ao fechamento. Então, inclinação e velocidade gera o estreitamento, gera a velocidade. Aqui é que você tem que estar no trade. Quando o canal estreita, quando ganha inclinação e a linha de fechamento numa compra toma a pista da esquerda. Enxergue isso aqui como uma rodovia. A linha verde toma a pista da esquerda. Isso aqui que estamos interpretando vetorialmente nada mais é do que a leitura de continuidade do movimento. Você não está operando uma vela em especial. Você não está nem vendo velas. Você está operando a continuidade do movimento. Você não precisa olhar velas. Mas se você faz questão de usar velas, por favor, você tem que usar aquilo que faz sentido para o seu cérebro. Pontos de máxima pressão chama-se PAN, pressão exponencial de afastamento da média. Pontos de retorno é RIAN, retorno inexorável à média. Entrada e saída no trade sempre no cruzamento da imunitária. Eu vou vir mais para trás aqui para explicar para vocês em algum lugar. Ver se eu encontro algum ponto aqui bem claro. Pode ser nesse topo aqui, não tem problema algum. Se ele é um topo, o que aconteceu? Essa linha foi construída pelo fechamento. Então, o preço esteve lá. O preço se afastou da imunitária, que é uma EMA. Ou seja, daqui até lá, houve pressão exponencial de afastamento da média, PAN. E no momento em que o preço começa a voltar de lá, é o RIAN, retorno inexorável à média. Sempre, mas sempre, na vida econômica de um mercado qualquer, o preço voltará à média. Isto é absolutamente inexorável. Sempre acontece. Se eu considerar a linha amarela aqui, saímos das 4 linhas. Se eu considerar a linha amarela, o preço não estava aqui na linha amarela, cruzou a amarela, eu estou considerando o preço a linha verde. O preço foi, subiu, voltou, oscilou, voltou para a linha amarela. Se apoiou na linha amarela. Preço sempre volta para a média. Isso chama-se RIAN, retorno inexorável à média. E o movimento contrário é o movimento de impulso. Aqui o preço cruzou a média e começou a se afastar exponencialmente. PAN, pressão exponencial de afastamento da média. Ele está se afastando da média amarela, que é a média de referência em questão agora. Eu escolhi a amarela, podia ter escolhido a vermelha. Então, o que esse leque de médias tem aqui embaixo, está mostrando para você, é a dinâmica deste movimento. Escapou. Veja que lindo este movimento aqui. Ó. O preço passou para baixo. No momento que ele passa das médias para baixo, ele é PAN, pressão exponencial de afastamento da média. Ele veio aqui embaixo. O preço subiu, cruzou a imunitária, voltou, deu uma flutuada, foi lá nas médias. Essa aqui é uma média 17 e a 21. Isso, 17 e 21. Passou pelas médias, se apoiou aqui e continuou subindo. Iniciou então um movimento de subida. O que está acontecendo com as outras médias aqui? Todas essas, na cor grafite que vocês estão vendo,
são médias móveis exponenciais aplicadas ao preço médio. Portanto, são irmãs dessa linha pontilhada aqui. São EMAs também aplicadas ao preço médio, porém é a 3 até a 17. A 17 é a vermelha e a amarela é a 21. Então isso aqui forma um leque. Muitas vezes eu chamo isso aqui de véu da noiva. Isso aqui mostra o quanto de energia o mercado está apresentando. Mesmo que ele faça correções, você sabe que o preço é a linha verde. Você sabe que o preço está se distanciando das médias. Pressão exponencial de afastamento da média. E ele continua subindo. Você pode executar trades curtos dentro do canal, ou até executar trades longos olhando para as médias. Ah, mas é difícil executar um trade longo olhando para as médias? Não há a menor dúvida que é difícil. Você precisa ter nervos de cabo de aço inoxidável. Você precisa esperar o movimento acontecer. Mas você está vendo que os mergulhos das correções não ultrapassam um determinado ponto do leque ou do véu da noiva. Você percebe que ele foi ali fora, voltou, ficou oscilando, aqui ele está começando a perder força. A partir desse ponto aqui você percebe que você pode fazer um movimento de venda. Que você está vendo, aqui é um movimento de retorno inexorável à média. Mas o movimento foi fraco, que não chegou a inflexionar as médias. Ainda existe divergência entre as duas médias. Essa largura que existe entre essas duas médias aqui diz para você o quê? O mercado vai continuar subindo. Ponto. Acabou. Enquanto essas duas médias aqui não se cruzarem, não há reversão da tendência. Isto aqui foi um pullback profundo. Este pullback aqui determinou este movimento aqui em cima. Vou fazer a métrica aqui para você. Eu vou pegar a régua de Fibonacci e vou ajustar máxima e mínima deste movimento. Aqui na máxima. E aqui na mínima. Vou puxar um pouquinho mais para cá para não atrapalhar. E vamos fazer uma leitura aqui. Que a reguinha não quer ficar reta. Quase reta. Está ali a máxima. O que está escrito ali, senhores? Está escrito 180. Mas na verdade, sabe o que é? 76,4. Você deve ler esta leitura. Aqui é uma correção. Portanto, essa correção vale 100%. Eu meço a correção para fazer uma projeção. Então, aqui é um processo de normalização de escala. Eu pego a minha escala de 100%, que nada mais é uma escala linear percentual crescente. É uma escala qualquer, não é Fibonacci, é uma escala linear crescente. Ponto. A sua interpretação é que vai dizer os pontos de Fibonacci. Isso aqui é uma escala linear crescente. Acabou. Não é outra explicação que essa. Pegando a máxima e pegando a mínima. Veja a importância dos dois vetores de máxima e mínima. Peguei essa proporção e joguei para cima e deu 180. A leitura aqui não é 180. A leitura aqui é uma centena mais 76,4. Senhores, a partir de hoje,
tem aqui, ó, 76,4. Vocês conseguem ver, né? Vou sublinhar aqui. Isso é a parte da escala. Você tem que ler sempre as unidades percentuais e depois o complemento. Então tem uma unidade percentual aqui. Qual é o número mais perto do 180? É o 76, do 180 não, do 80. É o 76,4. Corresponde φ elevado à terceira potência. Mas o movimento não terminou. Esse pullback aqui fez esse topo, houve outro pullback, houve outro topo. Vamos ver o que deu aqui. Nesse outro topo está aqui, ó. O que ele marcou? 270. O que é 270? 2 centenas mais 76%. Novamente esse mesmo valor aqui. Nesta métrica aqui. E nesta métrica do lado aqui que eu medi esse outro pullback, veja que está marcando 200. Oh, me desculpe, aqui eu li errado ali. Essa aqui é a projeção que eu tinha construído aqui só para vocês verem o 76. Então, o que acontece dentro da escala de Fibonacci? Você precisa encontrar sempre os valores corretos. Aqui. Você tem que saber de cabeça esses valores aqui. Quem são os valores? 23.6, 76.4 φ ao cubo, 38.2, 61.8 φ ao quadrado, 50%, 61.8 φ ao quadrado, 76,4 φ ao cubo. Os outros números são números participativos de uma escala. Você tem que construir uma escala. Esses números são meramente preenchedores de buraco. 9, 16, 30, 45, 55, 69, 84. Preenchimento de buraco. A escala são esses 4 valores que eu falei para vocês. Então é totalmente disruptivo você olhar um canal em que você vê a subida. Se você estivesse aqui, ó, você teve uma correção de movimento, veio abaixo das médias. O que você pode esperar depois de uma correção de um movimento? É um impulso. Todo mundo já foi na praia de mar, tomou banho de mar e levou uma onda nas costas. Ora, depois da onda, o que vem? Vem o repuxo. Senhores, então, é onda e repuxo, é onda e repuxo, é a mesma coisa no mercado financeiro. É um movimento de onda e uma correção. Movimento de onda e uma correção. Movimento de onda e uma correção. É sempre assim. Só que fica muito mais fácil você ver estas ondas em vetores lineares, como está desenhado aqui, do que em velas. Mas cada um é dono do seu nariz. Cada um deve enxergar da forma que tem melhor consistência para o seu raciocínio, para o seu entendimento. Vamos ver aqui o que eu tenho que falar para vocês ainda. Entrada e saída de trade, cruzamentos da imunitária. Vou pegar uma área aqui. Veja, o mercado é claro, só falta desenhar um solzinho aqui no meio das montanhas atrás. Você está vendo que é uma tendência de alta, está vendo que parece uma montanha subindo, depois a montanha começa a descer. Imagina que você não tem a continuidade aqui, mas você teve uma máxima e o preço está descendo aqui. No momento em que o preço rompeu a máxima, as médias aqui, o que está acontecendo aqui? Retorno inexorável à média. E depois que ele rompeu, vira pressão exponencial de afastamento da média. Ele está afastando para baixo. Veja que o teu indicador, o fechamento, está colado na mínima. Aí ele parou, fez uma máxima, recuperou energia, veio embora de novo colado. Se você não entrou nesse trade aqui, meu amigo,
você não gosta de dinheiro. Olha o que é isso aqui. Um movimento descendente do ouro com energia. Aqui ele aliviou um pouquinho e continuou. E depois de fazer um fundo, você está vendo aqui que houve um fundo aqui. Depois de um fundo vem o quê? Vem um outro movimento de impulso. Olha aqui. Depois do repuxo vem uma onda e depois da onda vem outro repuxo. Principalmente quando o movimento é significativo. Eu peguei esse pedacinho aqui e fiz uma correção, fiz a métrica dele, medi a mínima e medi a máxima, e vamos ver essa projeção aqui, vamos ver se eu consigo trazer essa média mais para... Escapou. A gente volta para baixo e vai enxergar ela direito. Aqui, ó, vocês estão vendo, ó, 261%. O que é 261? Leia, pelo amor de Deus, sempre assim. 2 centenas mais 61% de Fibonacci. Você sempre vai encontrar, sempre vai fechar. Ou é 61,8, ou é 76,4, ou é 23,6, ou 38,4. Sempre. 38,2, desculpa. Então, meus amigos, aqui é um sistema vetorial, totalmente diferente daquilo que vocês estão acostumados com velas. Ao olhar essas duas médias aqui, duas médias móveis exponenciais, vejam que elas não se cruzam e elas estão perto. Isso aqui tudo vale para qualquer time frame, qualquer. E vou dizer mais para vocês, enquanto essas duas médias, a 17 e a 21, 17 é um número que não pertence à escala de Fibonacci, o 21 pertence. Mas o 17, ele é um número chamado número ponte, ele liga os números de Fibonacci. O 17 está 4 números à frente do número 13, que é um número da escala de Fibonacci. E o 17 está a 4 números atrás do número 21, que é a ema amarela essa aqui. Por isso que eu boto 17 e 21, médias de referência, meramente a referência. Enquanto essas duas médias não cruzarem, meus amigos, a tendência não muda. Eu estou batendo na mesa aqui. Isso eu afirmo matematicamente para vocês. Eu estudei o cálculo exponencial profundamente. Eu entrei dentro da cozinha, dentro da sala, dentro do banheiro, abri gaveta, eu fui lá no fundo. Quem desenvolveu a última performance do cálculo exponencial foi um colaborador da Marinha Americana depois da Segunda Guerra. Chama-se Robert Brown. Robert Brown precisava das médias móveis exponenciais do cálculo para prever peças de reposição de porta-aviões. E ele desenvolveu uma das fórmulas mais fantásticas, o cara era um matemático, uma das fórmulas mais fantásticas da matemática, que é a do cálculo exponencial, que forma essas médias aqui. Veja o alargamento das médias aqui, ó. Veja como elas respondem exatamente o que acontece aqui dentro do primeiro canal. Olha o estreitamento aqui, ganho de velocidade, olha a verticalidade aqui. Olha como alargou aqui, porque está fazendo um pullback. Olha como alargou aqui, porque está fazendo um pullback aqui em cima. Essas médias aqui estão respondendo aquele pullback. Olha como estreita aqui quando começa a ganhar verticalidade e energia. Então, enquanto essas duas médias não cruzarem, inverterem a sua posição, não haverá reversão de tendência. Observe aqui. Passou pelo ponto horizontal e inverteu aqui, ó. Inverteu a tendência, ela flutuou um pouco. Veja que não é um movimento forte, não ganhou inclinação. Continuou flutuando, subiu um pouquinho e voltou a inverter aqui. Senhores, inverteu aqui
e você está aqui olhando o gráfico, entra no trade. Você está vendo as médias se expandindo, ganhando energia. As duas estão se expandindo aqui também. Quem expande é sempre a média menor. Se você comparar a vermelha com a amarela, quem está se expandindo é a vermelha, primeiro antes da amarela. Sempre a média menor é a média que se movimenta mais rápido. E elas vão embora para cima. O elevador sobe, ele chega a dar uma paradinha aqui, mas não descruza. Fez um pullback aqui embaixo. E continua subindo, e continua subindo, e continua subindo. Olha que impressionante. E continua subindo, e continua subindo. Aqui ele ficou flat, ó. Embolou aqui o meio de campo. Mas ainda assim, você pode fazer um trade de cruzamento. Afastamento, pressão exponencial de afastamento da média. Foi lá embaixo. Continuou subindo e foi lá na ponta. Então, senhores, não esqueçam, quando ler a escala de Fibonacci, sempre leia em centenas mais a fração correspondente. Ou é 76,4, ou é 23,6, ou é 38,2, ou é 61,8, qualquer um desses valores, ou é 50 redondo, que também faz parte. Normalizar a escala é você pegar a medida da escala. Eu vou pegar uma escala aqui, pronto, vou normalizar nessa correção aqui. Vou melhorar o zoom aqui. Ok, normalizei a escala nesta medida, máxima e mínima. Sempre para medir uma projeção, você tem que medir a correção. Vamos ver o que deu aqui. Aqui, ó. 234%. O que é isso aqui? 2 centenas mais 38%. Está aqui, ó. No momento em que ele passou de 2 centenas, o preço, você está vendo, está acompanhando. Passou de 2 centenas, aqui tem o 200, ou seja, ele pode parar em 223, pode parar em 238, pode parar em 250, pode parar em 261 ou pode parar em 276. Entenderam, senhores? Caiu a ficha? Leia a centena. A centena é só matemática. O complemento aqui é que é Fibonacci. Certo, senhores? Ficou claro? Eu vou medir aqui, ó. Eu não fiz nenhuma retração. Eu vou fazer uma retração aqui para que vocês vejam como é. Ó, eu botei esse retângulo aqui só para facilitar a visualização. O movimento mínimo aqui, o movimento máximo aqui, aqui ele desceu. Então o que acontece? Eu vou pegar a minha régua e vou botar ela apontando para baixo. Eu quero medir quanto que o mercado desceu. Boto ela aqui, preencho até a máxima. Agora eu tiro o quadro verde só para não atrapalhar. Veja aqui, ó, até onde foi essa correção. Quase no 90%. 84 mais ou menos. Depois de 76. Uma correção profunda. Considerada uma correção profunda. Mas está marcando aqui embaixo, vejam as duas. É um corredor subindo. Todas as médias aqui apontando para cima. Então é tendência de alta.
Deu para vocês verem que o mercado ele é proporcional. Pelas diversas métricas, sempre é proporcional. Então, senhores, nossa, passa muito rápido, 55 minutos. Eu tenho a impressão que o que eu tinha para falar para os senhores, eu falei. Revejam o vídeo. As EMAs, todas elas conversam entre si. Reveja novamente, preste atenção nos detalhes daquilo que eu falei. Ponto de retorno, ela vai numa mínima e retorna para a média. Pressão de afastamento, cruzou a média, o preço cruzou uma média, a partir dela ele está se afastando dessa média. Olhe a volatilidade, o alargamento do canal. Quando ele forma a cabecinha aqui, ele começa a largar. Não invente trade, ele está corrigindo, espere ele corrigir. Entre quando o movimento ganha energia, quando a linha de fechamento afasta da imunitária e cola no canal de máxima ou no canal de mínima. Ali é o ponto que você tem que grudar o dedo no mouse e entrar na operação. E quando a linha de fechamento começar a se afastar da máxima, sai fora. Você já ganhou um bocado de dinheiro durante o período em que o fechamento esteve colado na máxima ou na mínima. Ou pelo menos o fechamento esteve à esquerda ou à direita da imunitária. Isso é leitura vetorial de preço. Tão simples assim. Tão simples assim. Isso aqui não é difícil de construir, é tudo EMAs. As EMAs grandes são todas aplicadas ao preço médio. A mínima é uma EMA aplicada à mínima, a máxima é uma EMA aplicada à máxima e a verde é uma EMA aplicada ao fechamento. Acabou. Você não precisa mais nada. Bom, meus amigos, se de alguma forma eu conseguir colocar uma sementinha na cabeça dos senhores, algum conhecimento que vai ser revertido em resultados econômicos de alguma maneira, já me dou por satisfeito, feliz e de certa forma realizado no sentido de ter podido transferir para vocês um pouco de informação, um pouco de conhecimento que eu ganhei nos últimos 6 anos na minha preparação de trade. Não descarte totalmente isso aqui. Olhe, experimente, analise, olhe o vídeo de novo. Isso vai trazer para você segurança. Olhe para o mercado sem entrar no mercado, fique observando. Quando você for fazer um trade, você tem que olhar para o mercado, tem que sentir ele, ver o que ele está te dizendo. E nada melhor que isso de você ficar olhando para o mercado. Então, o que eu posso dizer para os senhores? Desejo sucesso a todos. O canal tem vários vídeos que trazem muito conhecimento. Sintam-se à vontade. Eu tenho uma satisfação enorme de ter conversado com os senhores nesse quase 1 hora que estamos aqui. Desejo a todos mais uma vez sucesso e muito obrigado, meus amigos. Um forte abraço a todos vocês.